Então, eu vou falar sobre esse assunto envolvendo a viamobilidade e o governador Tarcísio de Freitas, mas acontece que quando eu estou na rua, vai rolar muito barulho externo, especialmente de veículo, né? Mas enfim, eu vou tentar ver se eu consigo ser bastante compreensível para vocês. Então, eu estava vendo que o Ministério Público havia estendido um pouco da, digamos assim, chance que está tendo a empresa Via Mobilidade, né? Não a chance que está tendo, mas a chance que está dando a empresa Via Mobilidade para continuar operando as linhas 8 e 9 dos trens metropolitanos, né, daqui de São Paulo. Eu falo chance porque a Via Mobilidade, que é do grupo CCR, está tendo muitos problemas, né, na sua operação. Isso vai desde descarrilamento de trem até atraso, né, nos próprios trens. Isso aí está fazendo o trabalhador, eu acho que não apenas trabalhador, né, porque não é só trabalhador que frequenta os trens, né, os metrôs, os ônibus, mas digamos assim, genericamente falando, o trabalhador anda sofrendo bastante por conta desses problemas. Se com a CPTM, que havia sido a empresa anterior a operar essas duas linhas, já proporcionava problemas, né? Aí você pega com essa Via Mobilidade, que é privatizada, certo? Está conferindo ainda mais, né, situações constrangedoras para esses usuários, cara. É praticamente o que? Se você pegar de 7 dias por semana, em 5 dias por semana está tendo problema, cara. Certo? Mas mesmo assim o Ministério Público, que já estava apertando a corda no pescoço da Via Mobilidade em relação a ela prosseguir com a sua operação nessas duas linhas, resolveu, né, como eu havia falado no começo, dar uma nova chance, né, até porque está previsto para chegar mais carros, certo? Está previsto para ter conserto de via, né, de dormentes, né, e tudo mais. Inclusive é por esse motivo aí que o governador Tarcísio está do lado da Via Mobilidade, né? Ele insiste que ela prossiga fazendo a operação dessas duas linhas de trem. Aí você pega aqui, por outro lado, o pessoal do MBL, né, do Movimento Brasil Livre, falou que estão previstas, mais privatizações nas linhas de trem daqui de São Paulo. Aí então, como a gente conversou no Twitter, a partir desse post dos MBLoides, né? Pô, você acha que o Kim Kataguiri já utilizou o serviço de trens alguma vez na vida dele? Você acha que o Arthur Moledo Duval já fez uso de trens alguma vez na vida dele, né? Por mais que ele tenha falado nas eleições de 2022 que tinha vindo... Não foi de 2022 não, foi a qual ele havia concorrido para prefeito. Isso aí foi em 2020, quando a gente estava na pandemia ainda, né? Ele havia falado que era da ZL, né? Que todo mundo reconhece como sendo uma porção mais pobre daqui de São Paulo, né? A Zona Leste. Isso aí não quis dizer nada, cara. Até porque a Zona Leste tem os seus, digamos assim, bolsões de classe média e classe média alta, tipo o que? Aricanduva, Tatuapé, né? Tem uma parte ali da Zona Leste que sim, é um pouco, o que mesmo? Dotada de maior poder aquisitivo. A Zona Leste inteira não é pobre, digamos assim. Assim como a Zona Sul, né? Tem a sua parte mais nobre, né, que é de Santo Amaro para o centro, né? Mas de Santo Amaro para baixo é mais pobre. Ou você acha que o quê? Que Capão Redondo é bairro rico? Você acha que Grajaú é bairro rico? Você acha que Parelheiros é bairro rico? Não, pô. É pobre. Inclusive Grajaú é o que? É o distrito mais populoso de São Paulo, né? Enfim, cara, o cara falar que é da Zona Leste, é claro que ele quer dar aquela impressão de que, pô, cara, eu não sou exatamente assim um playboy. Mas hoje ele é um playboy. Você pega aqui aquele Renan Santos, também tá nessa situação. Você pega aqui o Fernando Holliday também, né? Por mais que ele tenha vindo de família pobre, o cara hoje tá bem, né? E não é problema o sujeito tá nessa situação. Mas, pô,
o MBL, né, alardear que, pô, tá previsto, mas tá prevista mais privatização para os trens, né, de São Paulo, sendo que eles não utilizam o trem. Inclusive eles estão falando, obviamente, a questão da privatização como algo bom, mas a via mobilidade através da CCR é uma prova de que nem sempre a privatização tá bom, sacou? E você pega esse caso, você pega aqui lá no Rio de Janeiro, envolvendo ainda mais concessão de trens, de trens metropolitanos. Pô, a Supervia é o maior exemplo de que nem sempre a privatização é coisa boa, dá em coisa boa. E eu não entendo, cara, eu confesso que eu não havia procurado, mas eu acho que justamente por isso aí que eu não entendo o porquê da Supervia continuar operando os trens metropolitanos, cara. E não é apenas o que questão de operar 2 ramais, como acontece aqui em São Paulo com a CCR, não, cara. A Supervia opera todos os ramais de trens metropolitanos do Rio de Janeiro, com muitos problemas, certo? E como havia mobilidade, né, com diversos tipos de problemas diferentes, descarrilamento, atraso, má conservação, certo? Diversas coisas, e ainda assim continua lá firme e forte. É algo que eu não entendo, cara. Eu, como leigo no assunto, né, de mobilidade urbana, eu não entendo, cara, o porquê que a Supervia continua operando os ramais de trens do Rio de Janeiro. Eu sinceramente não compreendo isso. Aí agora você, né, volta pra cá, pra São Paulo. O pessoal aí do MBL que está comemorando, que tem a possibilidade de ter mais privatização, né, dos trens metropolitanos, cara, isso aí é claro que também pode acontecer sob aquele revanchismo de que, digamos assim, eu sou de direita, né? Aí então eu vou, optar pela privatização. Só que, cara, pra você ver como é que a CPTM, que já não era lá aquelas coisas, né, como eu já havia deixado claro no começo do assunto, ela é muito melhor, né, do que a CCR, operando os trens através da via mobilidade, cara. Então seria muito melhor se a CPTM voltasse. Era uma opção menos pior. Aí você pega esse bando de Mauricinho aí querendo que a via mobilidade continue, sendo que ela só tá fazendo merda, cara. Só tá fazendo merda. E claro que tem aquela questão, né, deles serem contra o Tarcísio de Freitas, mas ao mesmo tempo eles querem, né, que continue essa privatização. Porra, tá muito fora da realidade, cara. Você até pode aí voltar com o que eu também havia falado, né, mas poderia ser um certo revanchismo pelo fato deles, digamos assim, serem de direita, né, preferirem a privatização, mas eles não conhecem, eles não estão passando na carne essa situação, cara. Vou até terminar aqui, né, a minha repetição. Você acha que esse pessoal pega trem? Não pega, pô. Então é muito fácil você querer que venham mais privatizações, sendo que você não conhece o negócio, sendo que você não está passando por aquele problema. Aí o Tarcísio, não sei se você se lembra, não sei se você ouviu falar, mas no começo do ano ele havia sancionado a lei Bruno Graff. O Bruno Graff foi um jovem que havia tomado, digamos assim, vacinas para aquela doença lá, e que acabou tendo graves complicações ao ponto de falecer, justo por conta dessas vacinas. Aí então o pessoal mobilizou para que o governador sancionasse essa lei, né, conseguiram, porém o Tarcísio vetou diversos artigos dessa mesma lei. Aí tá, o que mesmo? Proibido, né, qualquer estabelecimento aí que manter uma obrigatoriedade em relação às pessoas que são vacinadas ou não. Não, vou retomar aqui porque eu tô na rua,
Aí eu tô de olho aqui, né, em cada coisa. Bom, São Paulo, em algumas situações, em alguns lugares aí, São Paulo é complicado, mas bom. Fica proibido o estabelecimento promover uma espécie de você não pode frequentar isso aqui porque não é vacinado. Eu acho que vocês conseguiram entender assim, né? Só que acontece que ele vetou artigos que asseguram justamente, né, essa proibição, né, da obrigatoriedade. Ele vetou artigos importantes, ou seja, você pode colocar isso aí, só que não prevê punição se a pessoa descumpre essa obrigatoriedade. Aí a mãe do Bruno Graff havia comentado isso aí pela internet. E aí, eu acho que esses vetos aí foram por conta do braço do canoide que o Tarcísio acabou adquirindo enquanto governador, né? Se bem que enquanto candidato a governador, né, cara? Porque ele teve lá a ajuda do Gilberto Kassab, e se não fosse pelo mesmo, ele provavelmente não venceria o Fernando Haddad, cara. Porque, como eu já havia falado aqui no canal, nas eleições passadas, né, na eleição passada de 2022, o Tarcísio havia conquistado a votação, né? Ele havia vencido no interior e o Fernando Haddad havia vencido aqui na cidade de São Paulo, algo bastante previsível, né? Já havia falado aqui também que São Paulo tem um contingente esquerdista, petista, absolutista muito grande, muito expressivo, especialmente em áreas nobres. É algo também bastante previsível, cara, porque eu não vejo o que mesmo? Mesmo que tenha uma certa influência crescente da esquerda em locais pobres, né? Mas mesmo assim eu não consigo ver gente de São Miguel votando em peso em Guilherme Boulos. Não consigo ver isso aí. Não consigo ver gente lá do Iguatemi votando em peso em Guilherme Boulos. Eu posso estar bastante enganado justamente por esse crescimento aí do esquerdismo em áreas pobres, né? Mas ainda assim, cara, o público de extremos esquerdistas como Boulos tá mais em áreas nobres, né? Certo? Isso aí é inconteste. Aí o Tarcísio acabou vencendo, né? Mas eu já sabia que ele tinha troca de favores a fazer também, né? Eu sabia disso aí. Aí eu acho, né, já que eu tô de fora da parada, eu acho que parte dessa troca de favores aí foi necessária para que a lei Bruno Graff não fosse o que mesmo cumprida, né, sancionada na íntegra com todos os artigos. Aí agora vem essa questão aí da privatização, da continuidade da operação da Via Mobilidade nesses dois ramais aí, né, da linha 8 e 9, certo? Eu acho assim, cara, eu já havia falado aqui que o Tarcísio, enquanto pessoa, aparenta ser uma pessoa mais fria, mas eu acho que, mesmo assim, até para assegurar uma possível reeleição, ele deveria, né, sacar que o povo está sofrendo, cara. Como uma das bandeiras do governo Bolsonaro foi o crescimento de empregos, né, a continuidade do trabalho apesar da pandemia, por que o Tarcísio não poderia acompanhar o drama desse pessoal que está justamente sofrendo por conta do desserviço da Via Mobilidade? O que poderia o que mesmo ter como resposta esse tipo de coisa seria justamente esse braço tucano que ele teve na eleição passada, que também está dando continuidade no seu governo. Poderia ser, cara, o sujeito tem rabo preso, né? Vamos ser mais exatos aqui, né? Ele tem rabo preso, cara. E é muito complicado isso aí. É muito complicado porque, de certa forma, você acaba cumprindo coisas que traem o que mesmo a maior parte do seu eleitorado.
Aí tá, o sujeito bolsonarista vai lá botar no Tarcísio. O sujeito Tarcísio, né, não tem escândalos no seu currículo, não tem crimes, né, o cara é, digamos assim, limpo. Aí vota no cara. É claro que a outra opção é muito pior, que foi o Fernando Haddad, né? Não há como alguma pessoa dita decente votar em Fernando Haddad. Não tem como, não tem a menor cogitação disso aí passar na cabeça de alguém que se diz decente. Aí tá, aí vota no Tarcísio e ele começa a fazer cagada, cara. Já não basta o Lula fazendo isso, se bem que eu não votei no Lula, né? Ninguém dito decente também votou no Lula. Ninguém. Tá? Mas, eu acho que mesmo tendo esse braço tucano, que é de esquerda, né? O cara deve atentar, isso aí se ele querer uma reeleição, se ele querer ser considerado um político sério, ele deve atentar ao sofrimento do pessoal que está pegando um trem, que tem a necessidade de utilizar o transporte público, cara, para trabalhar. Mas você acha que o Tarcísio... Eu não sei se ele não está pensando nisso, cara. Eu acho que até por ser um cara inteligente, está pensando. Mas, ele deveria... Acho que vídeo feito por afegão médio, não sei se vai ter. Não vai ter nenhuma relevância, mas ainda assim eu tenho o direito de falar, né? Mas eu acho que, cara, um sujeito para manter essa seriedade, né, generalizada que o pessoal dito decente ainda tem por ele, deveria começar a pensar e agir em prol do povo, cara. Eu vou fechar esse papo aqui porque eu estou me aproximando de um lugar. Eu sei que não é um lugar perigoso, né, cara? Mas tem muita gente ficar falando pelo celular. Né? Eu tava passando em um lugar aqui que também é movimentado, né? Então eu tava falando pelo celular, o pessoal tava olhando pra mim, cara. O celular já tá aí já tá normalizado aí no cotidiano do povo há um tempasso, há quase, o quê? Uns 25 anos? 20? E ainda assim tem gente que tá surpresa quando alguém tá conversando pelo celular. Eu falo que não é tão importante assim, cara. Então é isso, cara. Eu ainda mantenho a minha opinião de que o Tarcísio sim, foi a melhor opção para governador. Inclusive eu havia visto as demais opções, né, tirando o Fernando Haddad, na última eleição, cara, não tinha outra melhor. Não tinha outra melhor. E vou até parafrasear o que a Bruna Torlai havia falado, né? Na verdade, o Tarcísio era o menos pior. Era o menos pior justamente pelo seu currículo. Aí agora o cara tá cometendo cagadas aí, certo? Eu espero que até metade do governo dele o cara vai reverter essa má impressão que tá começando, né? Tá começando a surgir, né? Não apenas minha, né? Mas de outras pessoas que votaram nele sobre o mesmo.